A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez. Quero falar um pouquinho da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante polêmico, né? Que quem não conhece a história do cristianismo, a história da igreja, muitas vezes não entende essa passagem bíblica. Ela é bem curtinha, mas ela traz assim muita coisa que para nos falar, entende? Essa passagem está em Mateus, no capítulo 24, o sermão profético, a destruição do templo. Vamos ver o que diz o texto. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha que passagem curta, minha gente, mas que fala muitíssimo, muitíssimo. Jesus vai ao templo, e era um templo de uma construção maravilhosa, né? O templo de Jerusalém. E quando ele está saindo, os discípulos, né, comentam: olha como, que lindo, né? Esse templo, essas pedras, tudo que tem aqui. Jesus olha e diz: pois eu digo a vocês, não ficará pedra sobre pedra. O que queria dizer? Que o templo seria destruído, como realmente ele foi destruído depois. E essa passagem está muito ligada com a história. Muitos pregadores, talvez por não conhecer a história do cristianismo, a história da igreja, pecam. Porque o que realmente Jesus quis dizer? Ele quis realmente dizer que esse templo ia ser destruído, concretamente destruído. Até aí não tem nenhum significado. Mas além disso, o que estaria sendo destruído com o templo de Jerusalém? Estaria sendo destruída as práticas que se fazia dentro do templo, as normas, as leis, o rigor que se tinha com relação ao templo, com relação ao judaísmo, com relação à religião, à religiosidade deles. Tudo isso ia ser destruído, os costumes, tudo, como realmente tudo foi destruído ao longo da história. Se nós pegarmos a história para ler, ao longo dos acontecimentos, tudo foi derribado. Não só o templo de pedra, mas o templo, aquilo que se praticava dentro do templo, os costumes, os erros, as leis que não estavam sendo respeitadas como deviam, tudo isso haveria de ser destruído para que o cristianismo, para que Cristo brilhasse realmente no meio de toda aquela ruína do templo, para que Jesus pudesse brilhar. E foi exatamente isso que aconteceu. Vamos estudar a história do cristianismo, que nós vamos saber muito a respeito disso, da destruição de Roma, da destruição do templo, os imperadores que vieram, o que foi que aconteceu, o que aconteceu com os primeiros cristãos. É isso que nós precisamos saber para poder passar para cada um de vocês. Simplesmente, ou senão fica assim, simplesmente o templo destruiu? Destruiu sim, toda aquela construção de pedra foi destruída, mas o mais importante é que tudo aquilo que se praticava naquele templo foi destruído, caiu, ruiu, para que Cristo pudesse brilhar e o cristianismo pudesse nascer. Amém? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.